Essa é a apresentação do trabalho do grupo SN1 do Polo de Franca, da Universidade Virtual do Estado de São Paulo, com o tema Organização de Estrutura Logística de E-Commerce, mediados pela tutora Thaisa, com orientação dos alunos Marcos Lázaro, Michel Marques, Otávio Calegari, Wellington Rodrigues e Silvio Ferreira. O nosso projeto ele teve um levantamento teórico sobre o conceito de supply chain, sobre cadeia de suprimentos, sobre o conceito de e-commerce, como que funciona uma loja virtual, pelo menos um conceito geral, para aí sim nós conseguimos estruturarmos um estudo de caso a partir de uma loja virtual que existe na cidade de Franca, chamada Palácio das Ferramentas. E por meio desse estudo de caso, iniciamos a nossa pesquisa a partir de uma entrevista com os proprietários da e-commerce, e a partir daí propusemos um protótipo adequado para a realidade da empresa. E a partir desses dois fatos, nós realizamos uma análise dos dados apresentados pela empresa e lançamos a ideia de um protótipo adequado para a necessidade da empresa. O que seria esse protótipo? É apresentar um conceito de um centro de distribuição adequado para a realidade da empresa, sabendo que ela tem uma estrutura física normal, e nos propusemos a lançar uma ideia. O que nós podemos fazer para melhorar este espaço físico, melhorar o trabalho dessa empresa e posteriormente o aumento de lucros. Então, para isso, nós precisamos compreender o conceito de logística. Segundo o Quantum Logic Management, logística é o processo de planejar, implementar, controlar eficiente e eficazmente o fluxo e armazenagem de matérias-primas, estoques durante a produção e produtos acabados, assim como as informações relacionadas a essas atividades, desde o ponto de origem até o ponto de consumo, com o propósito de atender aos requisitos do cliente. Ou seja, como que a empresa ela vai atender às necessidades do seu cliente se ele tiver uma forma de distribuição de todos os seus produtos, seja matéria-prima ou produto acabado, para que esse produto chegue rápido ao seu cliente. Para isso, nós precisamos compreender como que funciona o conceito da cadeia de suprimentos. A gestão da cadeia de suprimentos é um conjunto de abordagens que integra com eficiência fornecedores, fabricantes, depósito e pontos comerciais, de forma que a mercadoria é produzida e distribuída nas qualidades corretas, aos pontos de entrega e nos prazos corretos, com o objetivo de minimizar os custos totais do sistema, sem deixar de atender às exigências em termos de nível de serviço. Então, quando se fala em uma cadeia de suprimentos, nós temos que pensar que não é apenas a matéria-prima que passa por um processo logístico. Cada uma das peças, cada um dos itens apresentados dentro dessa cadeia de suprimentos, ela tem de uma determinada demanda e tudo isso precisa estar calculado de maneira adequada, de maneira devida, para que esse produto final ele chegue ao cliente. Seja a matéria-prima, como se fossem os grãos plantados numa determinada região do país, precisa chegar até o consumidor final ou até mesmo no eletrônico. Cada um desses itens ele precisa estar interligado, cada um dos itens desse eletrônico. Como não se produz nada em um único local, como que eu posso minimizar os custos desse produto? Então, nosso objeto de estudo é a loja chamada Palácio das Ferramentas, a qual possui uma disposição física, a loja física, e também possui uma disposição virtual, ou seja, existe a loja física e a loja virtual, a qual atende a um grande número de clientes, não apenas na região de Franca, mas em todo o Brasil. Então, para nós estruturarmos esse processo dentro do que a Univesp nos propõe, nós percebemos que a disciplina proposta ela abrange as 7 áreas que nos foram propostas até o presente momento. No caso, a parte de economia, não foi se utilizado no seu estudo o estudo de demanda, custos e investimentos. Na parte de estatística, o uso correto de uma coleta de dados, tratamento e análise das informações propostas.
a metodologia científica, né? Quais são os métodos de pesquisa, a estruturação de um projeto científico, a parte de informática e sistema de informação, o sistema ERP e gestão de TI, a produção de texto, configuração, elaboração textual e normalização segundo a BNT, a parte de inglês, né, abstract, pesquisa de sites e idiomas em inglês, e a administração, o planejamento, a análise e marketing. Os problemas e objetivos. Né? O problema principal é analisar a estrutura organizacional interna da loja virtual, e a disponibilidade e a leitura, né, com os métodos de escoamento dos pedidos. E objetivos gerais é desenvolver uma gama de implementações que vão adequar as necessidades do e-commerce com os seus fornecedores e clientes finais e elaborar um protótipo. Um protótipo, né, no nosso caso, um centro de distribuição adequado para as necessidades da empresa. Né, e a partir desse centro de distribuição, pensar em todo um processo logístico, né, que facilite o trabalho desta empresa. E objetivos específicos, questões de estrutura organizacional, processos internos, bem como o sistema de gestão, e além da gestão e armazenamento de estoque. A metodologia apresentada foi uma pesquisa conceitual do que como funciona cada uma das etapas, o levantamento de dados do e-commerce, a entrevista com o supervisor de área, o levantamento de hipóteses e a apresentação do protótipo à empresa, no caso, feedback. Então, a partir desse projeto, a partir dessa proposta, nós temos, né, percebemos que o protótipo baseia-se em uma implantação de um centro de distribuição, o qual possa oferecer uma maior estruturação física do estoque de materiais, uma posição logística favorável tanto para o recebimento de fornecedores e distribuição para os consumidores finais, consequentemente, uma maior competitividade entre os terceiros que realizam o despacho dos materiais. Então, o nosso propósito, né, dentro desse protótipo, é lançar um centro de distribuição na cidade de Ribeirão Preto, a cidade a qual apresenta um conceito de logística mais propício para, né, a empresa em si, Palácio das Ferramentas. Porque existe uma malha viária muito mais adequada, além do sistema aéreo, né, apresentado, que funciona muito melhor do que na cidade de Franca. Até por uma questão de estrutura, a cidade de Franca ela fica muito próxima à divisa com Minas Gerais e atende também essa demanda, mas a maior demanda ela vem da cidade do Rio de Janeiro, na região e a cidade de São Paulo. Então, pensando nesse protótipo, foi-se realizado um desenho no modelo CAD, apresentado, né, junto a essa apresentação, o qual apresenta, né, a disposição de estacionamento, né, dos caminhões para entrega, né, e a organização logística de todas as peças, né, dentro desse espaço físico, né, além da parte administrativa a ser apresentada. Outra vertente do protótipo leva em consideração uma otimização do fluxo no processo de logística interna e uma automação dos processos de sistemas logísticos. Para concluir, indica-se a viabilidade de substituição dos sistemas de informação atuais por um sistema que realize completa integração entre os processos, dando maior agilidade no fluxo. Nesse caso, né, nós lançamos a proposta de trabalhar com o sistema ERP da multinacional TOTUS, né, a qual consegue integrar todos os sistemas logísticos, né, e computacionais da empresa em um único terminal, né? Então, todos os computadores estariam interligados a todo este processo. E com isso, facilitaria até mesmo o trabalho da empresa, né? Isso já está descrito no nosso trabalho, né, de forma mais sintética. Então, a partir dessa ideia, nós temos como fundamento principal a ideia de que o protótipo ele visa otimizar todo o trabalho, pensando que cada uma das etapas de compra virtual dos produtos lançados por essa empresa, ele leva um determinado período para que ele chegue ao seu consumidor final. Devemos pensar em mecanismos e a partir dessa ideia lançamos um conceito de otimização de entrega desse produto após confirmação de pagamento.
E a partir daí, esse cliente ficaria mais satisfeito e cria-se maior credibilidade para com essa empresa. Então, dentro do feedback que a empresa nos mandou, nós percebemos que a empresa tem sim o interesse, tá? Mas esse processo ele deve ser realizado a longo prazo, até porque, segundo a empresa, ela se encontra num processo de expansão. Então, ela, pensando em todo esse processo, ela vê com bons olhos o nosso projeto. A única coisa que ela necessita nesse momento, mesmo tendo 7 anos de mercado, ela precisa ter uma maior solidificação da sua marca no mercado, para que aí sim ela comece a alçar novas propostas, novos objetivos dentro desse mecanismo. Então, a partir daí, nós vemos hoje o nosso projeto, nosso protótipo, como algo positivo que alavancou, né? Pode alavancar ainda mais os lucros da empresa, só que para a empresa isso seria a longo prazo, ou seja, daqui a uns 10, 15 anos, esse projeto pode ser aplicado perfeitamente dentro da instituição Palácio das Ferramentas. Então, agradecemos a atenção de todos, tá? Tenham boas atividades e até breve.